Olá, meus queridos amados de Deus, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por que será que o próprio Satanás estava disputando com o arcanjo Miguel acerca do corpo de Moisés? Por que será que o próprio diabo queria o corpo de Moisés? Para quê? E por que será que o arcanjo Miguel queria o corpo de Moisés? Porque o corpo de Moisés não tinha mais vida. E o próprio diabo queria o corpo de Moisés também, que não tinha vida aquele corpo. Por que será que os dois queriam o corpo de Moisés? Por quê? Vamos saber? Olha o que diz a palavra de Deus. No livro de Judas, capítulo 1, no verso 9, vai dizer exatamente assim. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Só para você ter ideia, meu querido e minha amiga amada de Deus. No livro de Deuteronômio vai dizer exatamente que Moisés um dia ele morreu. Sabe disso? Deus falou exatamente, Moisés, eu faço tu ver exatamente a terra. Igualmente diz aqui no livro de Deuteronômio, 34, no verso 4, diz o Senhor assim, o próprio Deus fala assim, e disse-lhe o Senhor, esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo, a tua semente darei, mostro para ver, mostro para veres com os teus olhos, porém, para lá não passarás. Quer dizer, eu mostro tu a terra, mas para lá você não vai, Moisés. Só que mais na frente vai mostrar, diz aqui no verso 5, diz exatamente assim, assim morreu ali Moisés, o servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte o Bet-peor, onde ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura, quer dizer, o túmulo de Moisés. Quer dizer, Moisés ele morreu com 120 anos de idade. Sabe disso? Moisés tinha 120 anos de idade quando ele morreu. O próprio Deus amava tanto Moisés, tinha tanta intimidade esse homem com Deus, que foi o próprio Deus que fez o sepultamento de Moisés. Até hoje, ninguém nunca encontrou o sepulcro, a sepultura de Moisés. Sabe disso? E para você ter ideia, meu amigo, só que a palavra de Deus diz no livro de Judas, capítulo 1, no verso 9, diz que o próprio diabo estava disputando com o arcanjo Miguel, com o corpo, pelo corpo de Moisés. Porque o arcanjo Miguel queria o corpo de Moisés. E o próprio diabo também queria o corpo de Moisés. Quer dizer, ele estava disputando pelo corpo de Moisés. Por que será? Será que o diabo queria o corpo de Moisés por causa daquilo que o próprio Moisés fez lá no monte? Quando o próprio Deus falou assim, Moisés, toca na rocha, Moisés. E Moisés foi e bateu na rocha. Não tocou, mas bateu na rocha. Será que era por causa disso? Ou será também que foi porque quando Moisés estava lá na casa de Faraó, na casa da escravidão, no Egito, e quando Moisés matou aquele egípcio, será que foi por causa disso também? Que o próprio diabo estava acusando Moisés, estava exatamente querendo o corpo de Moisés para ser punido por causa disso? Por que será? E tendo uma coisa você, quando Moisés bateu naquela rocha, porque era para ter tocado, ele bateu. E quando ele também matou aquele egípcio, Deus perdoou ele. Deus perdoou Moisés por causa daquele tipo de atitude. Por
causa daquilo que ele fez. Deus perdoou. Mas mesmo assim, o próprio diabo queria o corpo de Moisés. Entenda uma coisa, você que está exatamente ouvindo esse vídeo, você que está assistindo essa live, você que está ouvindo essa mensagem, sabe disso? Deus pode perdoar tudo aquilo que você fez aqui na terra. Mas isso não quer dizer que você não vai ser punido por aquilo que você fez. Você vai ter que pagar por aquilo que você fez, por aquilo que você cometeu, por aquele erro que você cometeu. Você sabe disso? Deus pode ter te perdoado. Deus pode ter te perdoado, assim como Deus perdoou Moisés. Sabe disso? E Moisés pagou caro por causa disso. Deus perdoou o que Moisés fez, né, por aquele ter batido na rocha e ter matado aquele egípcio. Deus perdoou. Mas a única coisa que Deus fez, olha, você não vai entrar na terra prometida. Não vai entrar e pronto. Você pode ver ela, mas para lá você não vai. Olha só. Isso quer dizer, se eu pecar, se eu cometer algum delito, alguma coisa de errado, Deus pode até me perdoar. Porque Ele é rico para isso. Sabe disso? Eu posso me arrepender e Ele pode me perdoar acerca daquilo que eu fiz. Mas isso não está querendo dizer que eu não vou ser punido. Isso não está querendo dizer que eu não vou pagar por aquilo, não. Todos nós temos que pagar por aquilo que nós fizemos. Todos nós temos que pagar por nossos erros, sabe disso? Todos nós temos que pagar por aquilo que nós fizemos, erramos. Mas mesmo assim, o diabo não vai te acusar. Ele pode até te acusar de tal coisa. Mas quem decide é o nosso Deus. A última palavra está na mão de Deus. Se Ele te perdoou, acalma teu coração. Acalma-te. Porque Ele já esqueceu aquilo que você fez. Porque quando Deus perdoa os pecados de alguém, os erros de alguém, Deus já passou uma borracha em cima e Ele não se lembra mais dos seus pecados. A única coisa que Ele pede é que você se arrependa de tudo. De coração. Ele te perdoa e Ele diz, vai e não peques mais. E o arcanjo Miguel, quando estava contendindo, quer dizer, que estava disputando pela cerca do corpo de Moisés, é porque o próprio Deus queria ressuscitar o corpo do seu servo Moisés. Sabe disso? Do patriarca, que era Moisés. E o próprio diabo, ele queria o corpo de Moisés para que o diabo não estava querendo que o próprio Moisés não seja ressuscitado. Sabe disso? Pelo próprio Deus. Por isso que ele queria exatamente o próprio corpo de Moisés. Pensa nisso você. Se o diabo te acusar de alguma coisa, se Deus já te perdoou, fica calmo, fica tranquilo. Só obedeça a voz de Deus, ande nos caminhos de Deus, leia a palavra de Deus, louve a Deus, amém? Que Deus te abençoe e graças e paz a cada um, e não se esqueça, Deus é fiel na sua vida, amém? Graças e paz.